Olá, gente. Sou eu de novo, professor João Quadros, e agora eu estou atendendo a pedidos de algumas pessoas que me falaram assim: eu até gostei das suas aulas, mas tem coisas que você fala que eu não sei, porque eu não sei nada de computadores. Então você poderia explicar bem básico mesmo? Aí eu vou fazer um conjunto de slides para explicar as coisas básicas da computação. Tá? Vou começar com esse e vou ter mais outros dois ou três em que eu vou explicar bem básico mesmo, como se você não soubesse de nada. Você está chegando na Terra e entendendo computadores. Eu não vou falar da parte histórica, tá? A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: computadores são máquinas que fazem o quê? Cálculo. Basicamente isso. O cálculo que ela faz é soma. Só que ela faz essas somas de uma maneira tal que você pode escrever um texto, você pode gravar um som, tudo isso tem a ver com somas, tá? E vamos ver o que ajuda esse computador a fazer somas. Mas vamos ver isso de maneira prática, tá? Não vamos ficar adentrando na eletrônica da máquina. Vamos só entender o que tem dentro dela, ok? Bem, a primeira coisa é entender o que ela manipula. Ela manipula 0 ou 1, sinal alto ou sinal baixo, dizer sim ou não, fechar um circuito ou abrir um circuito, que a gente coloca como 0 ou 1, ou bit, binário e dígito. São dois binário e dígito, é uma palavra inglesa, significa dígito binário. Né? O que bit significa? E ele significa que só tem dois símbolos, dois sinais que são controlados pelo computador, 0 ou 1. Só que o computador não manipula bit a bit, ele manipula um conjunto de bits. Né? É a forma, desde que ele foi criado, para manipular essas informações. Né? Senão seria muito complicado ter que manipular bit a bit. Então, o pessoal que criou o computador arranjou esses bits em conjunto de 8 bits. Tá? Então, toda a informação computacional ela é controlada por esses conjuntos de 8 bits que a gente chama de byte. Com 8 bits, você pode identificar uma letra, um símbolo, um número, você pode identificar N coisas. Além disso, com esses 8 bits, né, a gente faz 1 byte, tá bom? Com 1 byte, a gente pode identificar uma letra, um símbolo, um número, ok? Com 8 bytes a gente pode fazer isso. Então, tem as grandezas do byte. 1024 bytes, ou arredondando 1000 bytes, dá 1 kilobyte, 1 kbyte ou 1 kb. Presta atenção que quando a gente fala de byte, o B é maiúsculo. Quando a gente fala de bit, o B é minúsculo, tá ok? Bem, com 1 milhão de bytes, né, esse númerozinho aqui, na verdade, a gente tem 1 megabyte ou 1 MB. Com 1 bilhão, a gente tem 1 gigabyte ou 1 GB. E com 1 trilhão de bytes, a gente tem 1 terabyte. 1 trilhão de bytes dá para colocar 1 trilhão de letras, símbolos e números. Por exemplo, aqui nesses 8 bits, nessa frasezinha, eu tenho 6 bytes.
8, espaço em branco, o B, o I, o T e o S. Cada um desses símbolos consome 1 byte no computador. Então você imagina, quando eu tenho 1 TB, eu tenho 1 trilhão de símbolos. É muita coisa, gente, é muita coisa. Imagina assim, que num livro bem grosso, a gente tem na ordem de megabytes. Então tá para guardar muitos livros com 1 TB, ok? Então essa é a noção inicial do computador. Agora vamos ver essa linguagem do mundo dos computadores. Vocês veem aí na imprensa, talvez algum colega que conhece computador, falar várias coisas, né? Processamento de dados, ciência de computação, ciência da informação, engenharia da computação, tecnologia da informação, análise de sistemas e várias outras. Eu ainda vou falar de outras frases aí que o pessoal fala para vocês entenderem. A grosso modo, tudo começou, por incrível que pareça, aqui embaixo, com análise de sistemas, né? Que não tinha nada a ver com computadores. Análise de sistemas foi uma criação de um matemático na década do 20 do século passado, antes de que os computadores eletrônicos existissem. E visava o quê? Visava criar uma forma de representação dos sistemas econômicos, escolares, ou qualquer tipo de sistema, né, que existisse, que fizesse parte do mundo humano e que precisasse ser desenhado. Esse desenho a gente chama de análise de sistemas. Bem, aí, unido a isso, já na década de 30, 40, surgiu a ideia de processamento de dados. Bem, aí já foi a ideia do computador, da máquina que fazia cálculos eletronicamente. E ela fazia processamento. De quê? De cálculos. Os dados eram os números, que eram representados pelos bytes que a gente viu no outro slide. Então surgiu essa ideia, criar uma máquina que processasse os números, fizesse cálculos e desse respostas rápidas. A partir daí, surgiu a ideia da computação. Aí vieram vários ramos. O primeiro deles, o básico, a ciência da computação. Nos Estados Unidos, ela é chamada de System Engineering, ou seja, engenharia de sistemas. E qual é a ideia da ciência da computação? Estudar formas de melhorar o processamento de dados. Aí você mexe com programas, você mexe com aplicativos, você mexe com forma de colocar esses aplicativos e programas no computador de maneira que eles funcionem mais rápidos e mais efetivos, com mais certeza. E isso é o trabalho do cientista da computação. Associada a isso, existe a ideia de informática. A informática, na verdade, ela é uma ideia de usar computadores voltados para informação. Então você pega aqueles símbolos, né, cria cálculos para que você possa, por exemplo, colocar essa apresentação que eu estou mostrando para vocês. O que está por trás de tudo que vocês estão vendo são cálculos, que a informática trata de melhorar. É onde o pessoal aprende a mexer com redes, aprende a mexer com banco de dados, que são elementos que fazem parte do mundo que a gente chama da informática. Associado ao mundo da informática e da ciência e computação, existe a parte prática, que é a tecnologia da informação, ou vulgarmente chamada de TI.
né, que usa elementos da ciência da computação, da informática e da ciência da informação. A ciência da informação não tem nada a ver com o mundo da computação, da máquina. Ela engloba criação de linguagens, entendimento das linguagens, criação de símbolos, a semiologia, semiótica. Ela engloba, na verdade, a ciência de como o ser humano cria a linguagem e usa para criar informação. Então você pega a ciência da informação e a ciência da computação com a informática, você gera então a ideia da tecnologia da informação, que é, na verdade, usar os elementos da computação para melhorar no mundo o fluxo de informações que a ciência de informação estuda. Bem, mas para isso você precisa de máquinas. E quem é que faz as máquinas? O engenheiro da computação, que tem conhecimento de eletrônica e conhecimento da ciência da computação. O engenheiro da computação é o cara que estuda como aplicar, né, a ideia de melhor processamento, de informática, de ciência e computação para fazer máquinas. No fundo, todo mundo que está aí, seja ele um cara da informática, da ciência da computação, da engenharia da computação, da análise de sistemas, sabe um pouco do outro mundo. Só que cada ramo se dedica mais a uma especialidade. A engenharia da computação se dedica a construir máquinas. A ciência da computação se dedica a construir linguagens, bancos de dados. A informática de criar aplicativos, né, que usem o que a ciência da computação desenvolveu. O processamento de dados nada mais é do que a inteligência para fazer o dado ser processado mais rápido. A tecnologia da informação usa tudo isso e a ciência da informação e análise de sistemas se preocupam em traduzir, né, os problemas do mundo real para o mundo computacional, para colocar as coisas dentro do computador. Então isso é o mundo da linguagem dos computadores, tá ok? Então a gente vai ver algumas coisas que esse mundo fala. Então, essa primeira parte, a gente vai se dedicar ao que a gente chama de hardware. O que é o hardware? Vocês devem ter ouvido falar muito o que é hardware, hardware. Hardware, quando eu aprendi em 1978, eu aprendi da seguinte forma: hardware é aquilo do computador que você toca. É uma noção física, é uma noção concreta, ou seja, é a parte eletrônica, mecânica, os dispositivos, impressora, scanner, etc., os parafusos, porcas e cabos que estão dentro do computador, e a parte elétrica, né? A parte de ligar a energia elétrica, de ter uma fonte e coisa desse gênero. Então, o que vocês estão vendo aqui à sua direita é o hardware. É o que você toca, é a eletrônica, é a parte mecânica. Agora vamos ver alguns elementos de hardware que são importantes para entender essa máquina chamada computador. Bem, aqui é uma visão geral. Então a gente tem a placa-mãe, né, todos os elementos que estão conectados a ela, o disco rígido, os pentes de memória, os conectores, e ela oferece uma interface, ou seja, uma forma de comunicação com os dispositivos que estão ali à sua direita. Impressora, headphone, scanner e joguinho, play de jogos, microfone específico, webcam e assim por diante. Caixa de som. Então, isso, né, acoplado ao que existe nessa placa-mãe, faz
o conjunto que a gente chama de hardware. Como vocês podem ver, são dispositivos eletrônicos, que é placas, né? São dispositivos elétricos que têm energia elétrica associada, são dispositivos mecânicos, né? E várias outras coisas que a gente toca, que a gente manipula com a mão, tá certo? Isso é o hardware. Seria, no caso de uma comparação, os elementos do nosso corpo, os ossos, os órgãos internos, o cérebro, são coisas que a gente sabe que existe fisicamente. Então, isso que é a ideia do hardware, coisas que existem fisicamente. O coração do hardware é o processador, mas ele não funciona sozinho. Ele precisa de um elemento chamado placa-mãe. A gente nessa placa-mãe, a gente coloca tudo. Então aqui a gente coloca o processador, também chamado vulgarmente de chip ou CPU. Vocês vão ver, né, pessoas chamando o processador de chip ou CPU. Na verdade, chamar de chip, tudo bem, a gente aceita, mas todos os componentes da placa-mãe são chips, né? Só que o chip principal é o que a gente chama de processador, tá certo? É o que quando você vai comprar, você vê lá Celeron, Dual Core, AMD, Intel i5, Intel i3, Intel i7. Esse é o processador. É esse carinha que está aqui na placa-mãe, tá? Ele está inserido ali na placa-mãe. A placa-mãe também tem um controlador de dispositivos, que é esse carinha aqui, tá certo? Escrito aqui Gigabyte. Gigabyte é a marca, tá? Não é o que ele é, não. É a marca desse controlador. Toda a placa tem isso. Interessante é ver o seguinte, essa estrutura de placa-mãe, ela existe em qualquer componente computacional. Numa máquina de lavar, num celular, num smartphone, a estrutura é basicamente a mesma. Claro que os componentes são diferentes. Outra coisa que a placa-mãe tem são conectores, são esses carinhas aqui, ó, tá? Onde você vai encaixar coisas. Esses aqui de baixo em amarelo são conectores de memória. Esses aqui em branco e azul são conectores externos, para você botar, por exemplo, uma placa de vídeo especial, uma placa de som especial e assim por diante. Esses aqui em laranja são conectores para disco rígido, tá bom? Esse carinha que está apontado em vermelho é o conector de energia elétrica. Sem energia elétrica, a placa-mãe não funciona. Então a gente precisa de uma fonte que eu vou mostrar mais adiante. Na verdade, eu nem vou mostrar, porque você não precisa saber. Você só precisa saber que tem uma fonte ligada aí, nesse conectorzinho apontado em vermelho. Esses conectores aqui apontado em azul, a gente chama de conectores externos. É os de USB, da rede. E como você pode ver, eles estão colados na placa, tá? A gente chama esses conectores colados na placa de on-board. Muitas palavras são em inglês, gente. Diferente da nação portuguesa, né, de Portugal, o Brasil ele não traduziu as palavras, tá? Então a gente fala elas em inglês originalmente, tá bom? Então, quando vocês ouvirem a expressão on-board, você sabe que são esses conectores para impressora, USB, para rede, que estão colados, né, na placa, ok? Você pode colocar nesses conectores em branco e azul outros conectores externos, mas aí eles não vão estar
colados na placa-mãe. Eles podem ser retirados e recolocados. Esses que a gente chama de on-board, você não pode retirar. Ficam presos, colados na placa-mãe. Então esse é o coração. A placa-mãe é a parte principal de qualquer computador. Seja ele um celular, seja ele uma máquina de lavar, uma plaquinha de Arduino, o que for. A placa-mãe é o elemento principal. É o que oferece a interface para os dispositivos externos. Alguns dispositivos externos a gente vai ver aqui. O monitor, também chamado de tela, e às vezes muitos chamam de TV. Por quê? Porque os monitores antigos pareciam uma TV, né, antiga. Esse aí de tubo, que está no lado direito aqui. Esse aqui, ó. A gente chamava isso de tubo, porque na verdade é um tubo de raios catódicos. Não vou ficar explicando o que é raio catódico, você não precisa saber disso. Apenas saber que isso é um monitor e que às vezes algumas pessoas chamam de TV. Os monitores atuais são LCD ou LED. Qual é a diferença? Eles são mais finos do que o monitor tubo, ocupam menos espaço, tá? E se conectam, em geral, da mesma forma que os conectores do tubo. Ambos são dispositivos externos e precisam do seu próprio cabo de energia elétrica, tá ok? Outro elemento muito comum que vocês ouvem é o HD. O que é o HD? Também chamado de Winchester, essa é para quem é da minha época, mas ainda tem gente que chama Winchester. Por quê? Porque foi o primeiro fabricante desse dispositivo. Em Portugal, ele é chamado de disco duro. No Brasil, alguns chamam de disco rígido ou hard disco, que é o que significa HD. O HD, na verdade, é um dispositivo de armazenamento. Ele serve para gravar os seus arquivos, tá? Ele pode ser interno, como esses aqui, que estão do lado esquerdo. Esses dois aqui. Ou pode ser externo, como esse aqui, tá ok? Ambos são dispositivos de armazenamento. Ambos têm dois tipos de cabo, o de energia elétrica e o de dados, tá? Isso é importante. Qualquer um deles, seja interno ou externo, precisa de dois cabos. Um interno, né, precisa de conexão de energia elétrica e o de dados. O externo pode, às vezes, só ter um cabo que serve tanto para dados quanto para energia elétrica. E até vou explicar melhor essa conexão, esse tipo de cabo. Bem, como ele armazena informação, ele tem que ter capacidade de armazenamento. No mercado, você vai encontrar de 300 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB e até 8 TB. Esses são aqueles que você encontra comumente no mercado. Quanto mais capacidade, mais caro ele fica, tá ok? Outro elemento importante são os pentes de memória. Os discos duros, discos rígidos, servem para guardar permanentemente a informação, um arquivo, em um Excel, Word, um vídeo ou qualquer coisa assim, tá certo? Já os pentes de memória, eles servem para guardar o processamento que esses arquivos vão precisar para aparecer. Ou seja, a CPU, aquele processador, precisa dos pentes de memória na placa-mãe para fazer o seu processamento correr mais rápido,
tá certo? Esse pente de memória é chamado vulgarmente de RAM, ok? Que significa, em inglês, Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. Esse nome, memória de acesso randômico, não tem mais sentido no mundo atual. Antigamente, essa RAM ficava grudada na placa-mãe. Hoje em dia, ela é oferecida através desses pentes. E a gente chama, na verdade, ela de memória volátil. O que é memória volátil? É a memória que pode ser apagada, ok? Enquanto eu estiver mexendo. Por exemplo, toda vez que eu estou trocando de página nessa apresentação, eu estou mudando o conteúdo da memória RAM desse meu computador. Então, por isso que ela é volátil, porque o tempo todo eu estou trocando essa informação. E tem mais. Quando eu desligo o computador, ela deixa de existir. Ou seja, deixa de conter o que estava antes. Se eu apertar meu botão ou tirar da tomada, sumiu tudo que está na memória RAM. Desaparece. Tá ok? Ela é vendida no mercado como pente. Pode ter 1 GB, 2 GB, 4 GB ou até 8 GB. Você só tem que tomar cuidado se o pente é de computador comum ou se o pente é de notebook. Muitos computadores são vendidos hoje em dia com pentes de notebook para ficarem menorzinhos. É a única diferença aí de um para o outro. Eles funcionam da mesma maneira. Quando eu desligo a energia elétrica, o que está dentro deles apaga. É por isso que é volátil, tá certo? Então, a memória RAM serve para ajudar o processador a processar os programas e aplicativos que estão dentro do meu computador. Aí você vai ter a memória ROM, que era chamada Read Only Memory, ou memória em que você escreve e nunca mais pode escrever em cima, de uma única escrita. Mas ela é chamada hoje em dia de memória não volátil. Por quê? Porque hoje em dia as memórias ROM, elas permitem você escrever nelas. Só que a diferença delas para RAM, primeiro, elas são mais lentas. E segundo, o que você escreve ali fica mesmo depois que eu desligo a energia. E elas, por isso, são mais caras, tá? Então não dá para encher o computador de memórias RAM, senão ele fica muito caro. As memórias RAM são mais baratas e servem a um propósito. Enquanto o computador estiver ligado, vão funcionar. As memórias ROM, elas servem para serem colocadas num dispositivo chamado BIOS. Você já deve ter ouvido falar nisso. BIOS significa em inglês Basic IO System. E o que você precisa saber da BIOS? Só que é a memória que guarda os dados de inicialização da placa-mãe. Quando você liga seu computador, o primeiro chip, né, o primeiro circuito que ele vai ver é da BIOS. E aí ele vai aparecer aquele símbolo da Microsoft e dependendo do seu fabricante, da Dell, da Positivo. E aí ele vai chamar o sistema operacional que está no seu hard disk, vai colocar ele na sua máquina e você vai poder interagir melhor. A BIOS basicamente só serve para isso. Ela é acessada somente por hardware ou por usuários super especialistas através de um programa que você pode acessar, mas eu não aconselharia, tá? Eu só aconselharia a usuários super especialistas entrarem lá. Por quê? Porque a BIOS contém os elementos, ele fica gravado ali permanentemente, até você trocar, elementos da sua placa-mãe. Então, se você errar, você vai prejudicar a sua placa-mãe. Então, não mexa na BIOS, tá? É só para você saber que ela existe, tá bom? E saber que o tipo de memória lá é chamada de ROM. Mas não mexa na sua BIOS, tá? A não ser que você conheça muito computador, tá bom? Até mesmo porque você só acessa a BIOS através de conjunto de teclas especiais. E depende de cada máquina, tá bom?
Uma coisa super importante é a gente aprender um pouquinho sobre USB. USB significa Universal Serial Bus, ou seja, é uma forma universal de conectar dispositivos externos ao computador. No caso, estão aparecendo aí cabos. Esse cabo aqui, na verdade, representa impressoras, discos externos, caixa de som, scanners, qualquer dispositivo que tenha essa interfacezinha aqui que a gente chama de USB, tá bom? Essa aqui é a interface fêmea, essa aqui é a interface macho. Isso aqui é um pendrive, e o pendrive está aqui, ó, com uma interface USB macho. O que que o pendrive é? O pendrive, a gente vai ver, ele é um dispositivo de armazenamento. Mas antes vamos ver rapidinho aqui mouse e teclado. O mouse é um dispositivo apontador. Todos os mouses hoje em dia são óticos. Você não vai encontrar nenhum outro. E 99% deles se conectam ao computador via USB. Os teclados também se conectam ao computador via USB, tá? Eles são chamados aqui no Brasil, quer dizer, fora da França. A França é o único que usa outro padrão, e usa mesmo. O padrão americano é o QWERTY. A gente copiou esse padrão e adaptou para padrão ABNT2, para acentuação, porque os americanos não têm acento, mas a língua portuguesa tem, tá? E a gente acessa isso através de teclas de atalho. Quando você vai mexendo em cada aplicativo, ele vai mostrando o que são essas teclas de atalho. Alt A, Alt B e assim por diante. Tá certo? Eu não vou explicar isso aqui, porque depende de cada máquina, é só para você saber. E vamos voltar então ao pendrive, que é o que eu queria falar antes. O pendrive, também chamado de flash drive, ele, a grosso modo, para você entender, ele funciona como uma RAM, porque permite ler e escrever, mas ele também funciona como uma ROM, ou seja, a informação fica ali, não é volátil. Quando eu tiro o pendrive do computador, aquela informação que eu gravei nele continua. Ele é um dispositivo de armazenamento. Ele é vendido na praça com 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB e 1 TB. Eu nunca encontrei nenhum de 512 GB no mercado. Deve até existir, mas eu nunca encontrei. Por isso que eu não botei aí. E eles existem de diversas marcas, diversas formas, e ele serve para armazenar arquivos, tá ok? Antigamente, o armazenamento de arquivos acontecia com flop disks, ou discos redondos que a gente botava num dispositivo de disquete, também chamado de disquete. Só máquinas muito antigas ainda tem disquete, não vale a pena a gente gastar com isso, tá? E hoje em dia todo mundo guarda informação em pendrives. Então a gente completou a primeira parte, tá? Eu não falei de CD-ROM, DVD-ROM, porque também são antigos e estão sendo substituídos ao longo do tempo pelos pendrives. Eu falei das coisas mais importantes. Com isso aí, você já tem uma noção, né, de que são os elementos de um computador. Então, se alguém falar pendrive, você já sabe. Apesar de ser uma palavra inglesa que significa drive de caneta, né, ou seja, armazenamento de caneta. Não tem muito sentido em português a tradução, mas é um dispositivo de armazenamento. Se alguém falar HD, você já sabe que é um dispositivo de armazenamento, em geral, interno. Se alguém falar memória RAM, você já sabe que é aquele pente de memória que ajuda o processador, que fica na placa-mãe, né? Se alguém falar de memória ROM, você já sabe que no nosso computador é a BIOS, e você não precisa saber mexer com a BIOS.
Basta simplesmente saber que tudo que é importante já está gravado lá e quando der algum problema, né, você pode chamar um especialista para ver a BIOS, para ver onde é que está o problema, tá certo? Basicamente isso, gente. Então, a gente completou a primeira parte. A gente depois vai para a segunda parte, explicar um pouquinho mais de computadores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem se comunicar comigo no jquadros80@gmail.com.